Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é aluno de Direito da Faculdade Serra Dourada de Altamira, em especial os alunos de Teoria Geral de Direito do professor Emílio. Forte abraço, espero que todos estejam com saúde. Amém? Nós iremos iniciar agora o nosso último tópico sobre hermenêutica jurídica, tá? E nessa aula nós iremos falar sobre a distinção entre a corrente dogmática e a zetética do direito, correto? As diferentes formas de interpretação quanto à questão, quanto ao quesito investigatório, correto? Então vamos lá. Vamos falar agora, primeiramente, sobre a corrente zetética. Em seguida, nós iremos falar sobre a corrente dogmática e fazer uma pequena distinção entre ambas e sua importância, ok? Então vamos lá. Quando nós falamos em corrente zetética, quer dizer o seguinte: zetética deriva de zetem, que significa o quê? Perquirir, questionar, investigar. Então a zetética, ela tem a perspectiva de desentregar e dissolver as opiniões, ou seja, pondo-as em dúvida, exercendo função especulativa, explícita e infinita. Então, a corrente zetética, por si só, é clara e evidente em falar que ela tem a finalidade de quê? De questionamento, né? De pôr em dúvidas as opiniões, correto? Especulações, ou seja, o contraditório na zetética, ela é bem enraizada, ela é bem arraizada, certo? Ou seja, procura, quanto mais haver questionamento, quanto mais haver dúvidas nessa questão, a corrente zetética ela é apoiada, correto? Então, o refletir zetético, ele liga a opinião pela investigação e seu pressuposto principal é a dúvida. Olha aí. Então, o pressuposto principal da corrente zetética, da zetética, é a dúvida. Então, o método zetético, ele é analítico. Sendo assim, para resolver algum problema ou investigar a razão das coisas, questiona as premissas de argumentação, ou seja, é cético. Então, o poder argumentativo do operador do direito, ele é primordial e essencial. Ele é valorizado nesse sentido, correto? Diferente um pouco da corrente dogmática. Dogmática advém de doken, do grego doken, que significa ensinar, doutrinar. Ou seja, a dogmática releva o ato de opinar e ressalva alguma das opiniões e seu desenvolvimento. O pensamento dogmático é uma forma de enfoque teórico, no qual as premissas da sua argumentação são inquestionáveis. Podemos citar como exemplo o dogma da igreja, em especial da católica, né? Que é inquestionável, ninguém questiona aquilo que o Papa fala, né, em regra, né, ou os papiros que estão presentes dentro da igreja, os documentos oficiais da igreja. Ou seja, a sua argumentação ela é inquestionável, certo? É como eu acabei de falar, é a religião, né, por ser a fé inquestionável. Então a fé do muçulmano, do protestante, do católico é inquestionável. Ou seja, o dogma dessas religiões são inquestionáveis, correto? Então a dogmática, em contraposição à zetética, ou seja, a diferenciação, né, que tendo visto que a zetética ela possui um caráter bem mais amplo, correto? É mais fechada, presa a conceitos fixos e adapta os problemas às suas premissas. Olha aí. Enquanto que a zetética ela tem um caráter muito mais amplo, argumentativo, né? Gera dúvidas, né? O contraditório, a primícia da zetética é buscar realmente esse contraditório, gerar dúvidas, correto? Poder mais investigativo. A dogmática não. A dogmática tem como fazer que o problema, que os problemas, né, que o caso concreto se adapte
certo? As premissas do conceito dogmático. Uma vez que o enfoque do dogma, né, é ser inquestionável, correto? Então, a relação entre zetética e dogmática pode ser enfatizada na questão da diferenciação das premissas. Ou seja, o que é mais importante para cada um, em primeiro lugar, correto? A primeira parte do princípio que suas premissas são dispensáveis, primeiramente, dizendo isso. Se as premissas não servirem, elas podem ser o quê? Trocadas. Já a segunda, por estar presa a conceitos já fixados, ou seja, a dogma, correto? Se as premissas não se adaptarem aos problemas, esses são vistos como pseudoproblemas. Olha aí. Olha, enquanto a zetética, certo? As premissas, elas são dispensáveis, ou seja, o contraditório ele é mais real, ele é mais plausível, correto? A dogmática, ela procura levar o seguinte: os conceitos já são fixados, correto? Então, se as premissas não se adaptam aos problemas, esses são vistos como pseudos problemas, e assim substituídos, ok? Um dogma, ele é inquestionável, não porque ele é verdadeiro, certo? Mas porque ele impõe uma certeza sobre algo que continua posto com dúvida. Vou repetir mais uma vez, até eu me engasguei aqui. O dogma, ele é inquestionável, perfeito? Não porque ele é verdadeiro, não é questão nem isso. O dogma não tem a verdade real, não é o dono da verdade, certo? Mas sim porque ele impõe uma certeza sobre algo que continua posto como dúvida, certo? Sintetizando melhor, podemos dizer que a zetética parte de evidências e a dogmática de um dogma, aquilo que já está certo. Perfeito? Então, no direito, o campo da investigação zetética é bastante amplo, certo? Então, e este formato, por disciplinas gerais, que admite no âmbito de suas preocupações, um espaço mais para o fenômeno jurídico, certo? Assim, por exemplo, na zetética, nós usamos as disciplinas, quando nós falamos da nossa matéria, certo? São disciplinas zetéticas, por exemplo, a filosofia do direito, a sociologia do direito, a criminologia, a medicina legal, psicologia forense. Todas essas matérias, ela gera certa dúvida sobre determinado concreto. Nada é certo, nada tem uma perspectiva verdadeira. Sempre há algo a aparecer, sempre há algo de diferente, questionável. Principalmente na parte de medicina legal, criminologia, a psicologia forense. Então, tudo isso são disciplinas zetéticas, são disciplinas investigativas, que tem como finalidade gerar a dúvida para aquele determinado caso concreto. Quando eu digo gerar dúvida, não é nada tão tácito, ou seja, tão claro e evidente. Que uma vez se for tão evidente, não havendo dúvida, já se torna um dogma. Correto? Diferente, repetindo, da dogmática jurídica, que é formada pela ciência do direito. Por exemplo, direito penal, do civil, do constitucional, processual, tributário, administrativo, entendeu? São dogmas, ou seja, são aqueles são ciências taxativas, que já pressupõem aquilo que já quer falar. Vocês verificaram quando eu falei sobre algumas matérias referentes à zetética? Por exemplo, psicologia. A psicologia está muito voltada ao subjetivo, né? Aquilo que é relativo. Correto? A criminologia ela pode ter várias teses. Sociologia do direito vem falar um pouco do social. Então, diferente da dogma jurídico, que são o nosso próprio vadimécum, propriamente dito, as nossas leis, correto? Então, que em regra não pode ser questionadas. Então, os problemas, os casos concretos
tem que se adequar conforme os códigos, conforme a lei. Correto? Então, uma disciplina definida como dogmática, quando considera certas premissas em si, por ser arbitrárias, como vinculantes para o estudo. Ou seja, renunciando assim ao postulado da pesquisa independente. Correto? Ao contrário das questões hetéticas. Vamos lá. As questões dogmáticas são finitas. Ou seja, quando eu digo finitas, então já sabe onde procurar. Correto? Porque esbarram o dogma, os processos, né? A ciência do direito penal, civil, tributário e assim por diante. Correto? Ou seja, é o ponto de partida. Já essa limitação teórica não deve ser associada ao posicionamento cognitivo, demasiado restritivo, formais, intransigentes, cegos ao fenômeno jurídico. Correto? Ferraz Júnior, ele fala o seguinte: o jurista, ao se obrigar aos dogmas, né, quando ele fala assim, que o jurídico, quando está ligado à ciência dogmática, ele fala o seguinte: parte dele dando-lhes um sentido, o que permite certa manipulação. Ou seja, a dogmática jurídica não se usa na afirmação do dogma estabelecido, ou seja, aquilo que a lei está dizendo, mas interpreta sua própria vinculação, ao mostrar que o vinculante sempre exige o quê? Interpretação, o que é a função da dogmática. Olha aí, a força vinculante das leis, do dogma jurídico, que eu vou repetir mais ou menos, o direito penal, o direito civil, o direito tributário e outros, entendeu? Sempre exige o quê? Uma hermenêutica, uma interpretação, que é a função dogmática dessa questão. Então, por esse motivo citado anteriormente, é evidente que o direito, enquanto objeto de conhecimento, deve ser visto de forma diferente. Se o foco é dogmático ou zetético, correto? Assim sendo, está certo Ferraz Júnior quando ele opta com o intuito pragmático de orientar o estudo, por privilegiar a visão dogmática. Uma vez que esse ângulo com que o direito é conhecido e é ensinado nas faculdades, nós ensinamos na faculdade de Direito isso, né? Então, como o mesmo autor coloca, ele mesmo fala, Ferraz Júnior, que tal opção não significa, de maneira alguma, um desprezo pela perspectiva zetética. As faculdades de Direito, elas enfatizam cada vez mais o que o dogma jurídico nos quer falar, que são as nossas leis, né? os nossos códigos, não é correto? Mas Ferraz Júnior diz que não podemos, de maneira alguma, desprezar a questão zetética. Certo? Então, não se pode colocar de lado, entendeu? O dogma, a corrente zetética de investigar, de gerar dúvidas, entendeu? No caso, a psicologia, a sociologia, a filosofia do direito, que nós estamos falando agora, na nossa matéria um pouco, correto? Não se pode deixar. Então, tanto que escolher uma introdução cujo objeto de reflexão é o direito, no pensamento dogmático, é dizer que a partir dessa perspectiva dessa zetética. Por isso que Ferraz Júnior, ele define, né, o estudo introdutório do direito em uma análise zetética de como o dogma jurídico conhece, interpreta e aplica, mostrando o quê? Suas limitações. Correto? Tendo em vista que muitas vezes os nossos códigos, as nossas leis, elas são omissas e precisam de um campo mais investigativo em outras correntes. No caso, que eu acabei de falar, a zetética. Correto? Então, podemos dizer o seguinte: as questões zetéticas, ela tem uma função especulativa, explícita, e são infinitas.
Diferente da dogmática, que elas são finitas, elas estão diretamente ligadas aos códigos e às leis, correto? Então, questões dogmáticas têm uma função direta, diretiva, explícita e são finitas, diferentes das hetéticas, correto? Que é especulativa e explícita. Olha aqui. As hetéticas, ela especula e são infinitas. A dogmática, ela direciona e são finitas. Então, vamos analisar um pouco mais esse contexto. Nas primeiras, o problema tematizado é configurado como um ser. Um ser, ou seja, o que é algo. Na segunda, a situação nela captada configura como dever ser. Como deve ser algo. Por isso, o enfoque zetético visa saber o que é uma coisa. Já o enfoque dogmático preocupa-se em possibilitar uma decisão e orientar a ação. Entenderam, gente? Vou repetir mais uma vez. A corrente zetética, o enfoque zetético, visa saber o que é uma coisa. Sempre buscar o que é. Abre interrogação. Já o enfoque dogmático, ela preocupa-se em possibilitar uma decisão e orientar uma ação. Já existe um direcionamento direto quanto ao enfoque dogmático. Certo? Então, o enfoque zetético, sintetizando, tem uma função especulativa, pois admite uma questão sobre a própria questão. E suas premissas são dispensáveis. Já o enfoque dogmático, em contraposição, tem uma função diretiva. Ou seja, já é direcionado. E são finitos, pois parte de uma premissa inatacável. Ou seja, inquestionável. Sendo assim, o questionamento dogmático é definido como finito. Olha, a zetética, ela tem um âmbito investigativo. A principal característica da corrente zetética é a investigação. O constante questionamento, o contraditório, na sua veia, correto? Ou seja, a zetética, ela não se limita. O fato dela ser descompromissada com a solução dos conflitos, ela pode ser definida como especulativa. Simples, correto? Então, a zetética pode ser classificada de diversas formas. Ou seja, a zetética empírica não visa a aplicação. Ou seja, a investigação tem como princípio conhecer o objeto para mostrar como este atua. Temos a zetética analítica pura, em que a pesquisa é feita no plano lógico. E por último, nós temos a zetética analítica aplicada, em que a aplicação técnica da investigação. São diferentes ramos da questão da zetética. Correto? Repetindo, mais uma vez, nós temos a zetética empírica aplicada, ou seja, experiência. Quando falamos em conhecimento empírico, parte do pressuposto de experiência. Ou seja, a investigação tem como princípio conhecer o objeto para mostrar como este atua, uma experiência, certo? Temos a zetética analítica pura, em que a pesquisa é feita no plano lógico. Podemos partir do pressuposto da interpretação lógica, é aquilo que está inserido na própria norma, correto? A lógica da norma, da lei, do texto seco da lei. E por último, repetindo, a zetética analítica aplicada, em que a aplicação desta técnica parte do pressuposto da própria investigação, correto? Quanto à finalidade que se destina, o pensamento dogmático se propõe a refletir sobre uma opinião inquestionável. Olha aí. O pensamento dogmático, daqueles que usam o dogma jurídico, se propõe, se coloca a refletir sobre uma opinião inquestionável, porém dotada de quê? De legitimidade, a qual foi assentada a priori. Em detrimento a isso. Ou seja, o modo de pensar zetético tem por finalidade o que é rejeitado e vedado no pensamento dogmático, como a inquirição e a crítica. Olha aí. Desculpa.
O modo de pensar zetético, aqueles que abraçam, né, o pensamento zetético, ele tem por finalidade o quê? Aquilo que é rejeitado e vedado no pensamento dogmático. Tudo aquilo que o dogma sugere e aplica-se, a zetética, ela tem por finalidade o quê? Rejeitar. Ou seja, pesquisar, investigar. E também contradizer. Então, nesse contexto, entende que a filosofia seja zetética. Aristóteles, ele fala o seguinte, que a filosofia surge do assombro motivado pelas vicissitudes do mundo, daquilo que é inesperado, do dever, correto? Há um doutrinador muito antigo que fala o seguinte: a filosofia busca a ideia de um saber irrefutável pela incessante procura. É a filosofia fundamental especulativa. Ao estudarmos filosofia, em especial do direito, os pensamentos dos grandes filósofos, em especial os juris filósofos, né? Cada um tem um pensamento diferente. Cada um tem uma definição de certa ciência diferente uma do outro. Aí vem a questão da zetética, né? De investigar, de buscar dúvidas, por que isso, por que aquilo, certo? Porém, todavia, o direito, em sua vez, ele é dogmático, certo? Podemos, é claro, evidente falar isso, porque estudamos através dos nossos códigos, das nossas leis. Ou seja, existe um plano dogmático no direito, onde devemos seguir e, por muitas vezes, não questionar. Correto? Então, porém, as transformações do mundo moderno possibilitam uma compreensão mais específica das necessidades humanas. Então, aí, podemos dizer a importância da filosofia para o direito. O direito, ele precisa desvencilhar-se dos preceitos atribuídos pelo dogmático jurídico. Ou seja, para procurar, então, assim, acompanhar a evolução social. Correto? Ou seja, o direito, ele tem que acompanhar a revolução, né? A evolução da sociedade. Imagine se o direito hoje fosse voltado antigamente. Muitas coisas mudaram. O direito, ele é evolutivo, ele é mutável. Então, o dogma jurídico, ele tem que partir desse pressuposto de acompanhar toda a evolução social. Perfeito? Mas preste atenção, vamos lá. Vamos fazer aqui agora um parâmetro bem interessante quanto à questão da corrente dogmática e da corrente zetética, ok? Vou falar primeiramente da corrente dogmática, tá? Atenção. No âmbito nacional, é notório, tanto na atuação dos profissionais do direito, quanto principalmente no sistema de ensino jurídico, que a visão dogmática de apreciação de normas constitucionais e infraconstitucionais reina de forma quase soberana. Olha aí. Hoje, né, em nosso ordenamento jurídico, certo? É notório que tanto os profissionais quanto os acadêmicos, tá, tem como a visão dogmática que ao apreciar as normas constitucionais e infraconstitucionais, elas são absolutas, certo? É lógico, é possível que tal situação seja fruto da considerável carga de conhecimento científico produzido em matéria jurídica, o que parece ser uma tendência local, ante ao volume de leis e emendas constitucionais que surge a cada novo ano, aliás. Ou seja, busca a dogmática estabelecer um parâmetro, um padrão. Ou seja, enrijecendo definições por dado período de tempo. Tal proceder tem por propósito alcançar uma certa estabilidade, certo? E segurança jurídica, evitando-se frequentes novas interpretações acerca das mesmas normas.
o que implicaria em julgados distintos sobre idênticas situações. Correto? Maria Helena Diniz, ela fala o seguinte: a função social, abre aspas, da dogmática jurídica está no dever de limitar as possibilidades de variação na aplicação do direito e de controlar a consistência das decisões, tendo por base outras decisões. Só a partir de um estudo científico-jurídico é que se pode dizer o que é juridicamente possível. O ideal do jurista é descobrir o que está implícito no ordenamento jurídico, reformulando-o, apresentando-o como um todo coerente e adequando-o às valorizações sociais vigentes. Então, a dogmática, portanto, é a âncora nas ciências jurídicas. É dele que parte a certeza, a segurança, a afirmação daquilo que é certo, ou seja, o que é dever ser, o que não deve ser alvo de novas discussões, né? Outro doutrinador importante fala o seguinte, que é Leonel Cesareno Pessoa, ele diz o seguinte: numa perspectiva dogmática, predomina o lado resposta. Isso significa que nem tudo pode ser objeto de questionamento. A investigação tem limites, porque as questões abordadas são limitadas. Algumas das premissas, ou seja, os dogmas, são tomados como certas e mantidas fora do questionamento. E o resultado da investigação, em última instância, terá de manter relação com essas premissas, que não podem ser afastadas. Então, diante de tudo isso que nós acabamos de falar, dos pensamentos desses doutrinadores, o propósito da perspectiva dogmática é a cristalização da interpretação. É fazer com que a interpretação seja cristalina. E, consequentemente, das decisões judiciais acerca da forma da aplicação das normas aos casos concretos. Correto? Diferentemente do que versa a corrente zetética. Ou seja, ela é oposta à perspectiva dogmática. Surge a zetética como um propósito de revisar as ditas verdades, certo? Questionar os paradigmas existentes e, quando for o caso, derrubar os posicionamentos já ultrapassados, já enraizados. Correto? Surge a zetética como combate à visão retrógrada e obsoleta que, por suas vezes, solidifica entre os operadores de direito sobre determinados aspectos, revelando o verdadeiro entrave à concretização do propósito primordial e a razão de existir da justiça. Correto? Alexandre Araújo, um doutrinador, ele fala o seguinte: define quando o principal compromisso de uma ciência é com a descrição da realidade, ela tem que deixar os seus conceitos fundamentais sempre abertos a discussões. E, portanto, ela pode ser qualificada como zetética. Uma vez que ela abre o contraditório, ou seja, ela abre um campo maior de discussão, para Alexandre Araújo Costa, ela é tida como zetética. Portanto, na prática, tem-se a zetética a oportunidade de rever conceitos enrijecidos, que já não mais têm condições de aplicabilidade, antes das necessidades, que desvalam no campo teórico e prático, o que decorre não apenas da mudança da atividade do público, né, que é o alvo do jurisdicionado, que é o alvo do operador de direito, mas também do surgimento de novas normas, cuja primeiramente interpretação ela seja literal, possa acarretar reflexos negativos e incompatíveis com o seu propósito. Correto? Então, diante de tudo aquilo que nós acabamos de falar, a zetética ela tem como objetivo, finalidade, abrir discussões em matérias enrijecidas, enraizadas, antigas, correto? No âmbito jurídico, em decisões antigas, muitas vezes. Temos jurisprudências antigas, julgados antigos, que servem de base para atuais, que já são, por muitas vezes, retrógrados, ou seja, obsoletos. Diante dessa situação, é importante que a zetética ela possua uma importância primordial. Correto? Então, com isso, meus amigos, nós terminamos a nossa matéria sobre hermenêutica jurídica, interpretação, compreensão, tá? E eu deixo aqui com vocês um forte abraço, tá? Tchau. Falou, gente.